Falamos sobre isso, sobre a possibilidade e capacidade que o São Paulo tem muitas vezes de ressuscitar alguns adversários. Era um cenário perfeito para a gente tentar vencer uma partida e bem, trazer aquela confiança de volta para o nosso torcedor e não conseguimos fazer isso. E aí depois da partida aconteceram várias coisinhas, assim, que se você juntar, realmente fica uma coisa grande, como por exemplo, a declaração do Luiz Gustavo, a declaração do Lucas, a suposta treta, discussão ali entre o Sabino e alguém da comissão técnica do Zubeldia. E a relação do Luciano. Então, tipo assim, o que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube do outro lado da linha? Né? Num cenário em que a gente não consegue realmente entrar, porque a gente não pode participar de treinamentos, a gente não tem o dia a dia ali realmente para cobrir, para ver as informações, ver quem está treinando, ver quem não está. E aí a gente chega aqui nos programas e sempre fala: nossa, mas por que fulano não entrou em campo? Por que ciclano está entrando? Tal? E foi muito bem o que o Renan falou. Tipo, a gente não entende, às vezes, algumas decisões e escolhas do Zubeldia. Eu acho que perdeu um pouco de intensidade. O time como um todo, o time está jogando muito mal em todas as posições. Não é culpa do Jandrei, não é culpa do Caleri que não faz gol, não é culpa do Luciano, não é culpa do Juan. Gente, São Paulo tá jogando mal, todo mundo tá jogando mal. Então essa mentalidade coletiva, ela realmente foi abalada. E aí resta ao Zubeldia recuperar isso antes que chegue na Libertadores, na Copa do Brasil, porque se continuar desse jeito, talvez ele nem chegue até lá, o que é preocupante. A gente já viu esse São Paulo antes, em muitas temporadas. A gente sabe onde isso dá, geralmente. E que ele consiga reverter isso a tempo, né? A gente até vai separar algumas mensagens aqui, a gente vai falar do Sabino também, outras coisas aí que também, cara, é tanta coisa errada que a gente até tem que parar, se organizar, pensar aqui todas as coisas que a gente tem que falar, porque é muita coisa, né? Mas eu queria compartilhar aqui, para quem não viu, a gente deixou no nosso Instagram essa fala do Luiz Gustavo, que o pessoal estava falando aqui e tal, e eu acho que tem alguns pontos interessantes no que ele fala. Vamos ver só essa frase, essa fala do Luiz Gustavo, para a gente poder comentar em cima aqui, ó. Cara, sem dúvida, eu acho que eu aprendo muito rápido na minha vida, graças a Deus. E a gente viu a situação que o Vasco estava, como eles estavam pressionados para esse jogo e nós também. E agora nós tínhamos, entre aspas, uma grande possibilidade de fazer uma vitória aqui e ficar mais tranquilo, mas falta algumas coisas que nós temos que corrigir internamente, nós jogadores, respeitar algumas coisas, mas alguns princípios para a gente poder reagir para o próximo jogo. Então, hoje foi uma grande lição, uma lição para nós abrir os olhos na questão de humildade, botar os pezinhos no chão, saber que somos todos seres humanos e temos que melhorar e fazer por onde mereceu a vitória. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, todo mundo luta, todo mundo briga, e sem dúvida hoje nós fomos surpreendidos pela falta de alguns princípios que deixamos, que esquecemos e nos fez muito mal. Cara, Aqui você vê, ele fala algumas coisas interessantes, né? É curioso que ele fala de princípios, ele fala de falta de humildade, que o São Paulo precisa botar o pé no chão e tal. A gente começa a pescar algumas coisas disso aí, porque assim, não é teoria da conspiração, mas a gente viveu o São Paulo do Nenê, do Diego Souza, do Reinaldo, do Brasileiro de 2020, de outros elencos que a gente sabe que quebrou alguma coisa internamente. E, assim, sinceramente, para mim, o que me deixa mais pé da vida é que, assim, quando tem que se pensar no São Paulo em primeiro lugar, não se pensa. As pessoas pensam sempre no seu lado primeiro, seja dirigente, seja jogador, seja treinador, seja quem for. Tipo, o São Paulo que se dane. Para mim, até hoje, aquele Brasileiro de 2020 não desceu, não digeriu. São Paulo líder. Para mim também. Ninguém. Porque assim, o São Paulo líder, aí, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido, se foi treta, se foi dinheiro, o que quer que seja, cara, o São Paulo ele tem que estar acima de tudo. Você poderia entrar para a história sendo campeão brasileiro, quebrando um jejum de quantos anos do São Paulo, e você prefere olhar o teu lado. Então, jogadores que fazem isso não merecem o mínimo respeito. Para começar, as pessoas que pensam dessa forma não merecem o mínimo respeito. Jogador e treinador. Treinador, dirigente. Treinador. Todo mundo. Esse caso específico 2020, treinador.
Treinador. Todo mundo. Porque é o seguinte, nunca é um lado só. Eu sempre falo aqui, Yara e Renan, que quando acontece uma M dessas aí, você tem um bolo de culpa e cada um tem o seu pedaço, tem a sua fatia. Alguns têm uma fatia maior, outros menos. Mas sempre está, culturalmente no Brasil, a culpa é sempre para o treinador. Sempre é o lado mais barato, porque é mais barato mandar o treinador embora e trocar do que trocar um elenco inteiro. Só que você tem a parte de culpa dos jogadores, dos dirigentes, do treinador e outros fatores extras. Agora, vendo todo esse histórico aí, né, Yara? Depois eu vou passar para o Renan também opinar. A gente começa a pensar um monte de coisa. Tem gente que aqui fica revoltado, tem gente que é fã-clube de jogador, tem gente que não aceita ouvir opinião contrária. Eu entendo, né? Mas dane-se também, porque aqui a gente está aqui para falar a nossa opinião. Então, da mesma forma que assim, a gente não está dentro do CT, a gente não consegue ver o clima, não consegue ver o treino, não consegue pescar essas coisas, e as informações oficiais que chegam no clube são parciais, só nos resta especular. E aqui, Yara, a gente fica pensando mesmo tudo isso, né? Como você falou, dá margem para a gente pensar um monte de coisas que ninguém confirma, mas dá na cara que tem algo errado, né? Não, renovaram rapidinho, contra perder 3 goleiros, aí seria... Dor já foi dose para elefante. Mas assim, eu perguntei pro Fábio, quanto tempo ele tá no profissional? Ele tá uns 4 anos já no profissional do Corinthians, ele? Por aí. Por aí. E assim, então, a experiência não tá muito ligada à idade, tá ligado ao que tu vive. Sim. E ele tá 4 anos, é uma coisa que ele tivesse subido com 20 anos e tivesse 24 anos. Sim. O Carlos Miguel tinha menos experiência que ele. Sim. Porque o Carlos Miguel tinha 1 ano de Corinthians. Sim. E a gente vê isso na postura. Luiz Fabiano, você ouviu agora há pouquinho o Fernando Praz falando em concentração absoluta, preparação absoluta, mobilização absoluta, que o atleta de futebol hoje em dia precisa ter? Agora vai. O São Paulo Futebol Clube, você sabia, né, Capito? Não, o São Paulo... Joãozinho, deixa o recorte só dos 3 agora. Isso é o problema dele. Nosso problema a gente já resolveu. Você não pode ser assim, cara. Eu participo quando tá falando do Corinthians, grande Corinthians, a gente participa aqui. A vontade dele era ter jogado no São Paulo, a gente já sabe disso. Já sabe disso. Sabe o que o Juvenal falaria? Esse rapaz tem a cara do São Paulo. Eu já recebi convite. Olha lá, já começou. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho, vai sair. Você botou a camisa pra ver como ia ficar? No Flamengo, eu recebi um convite, me senti muito honrado pela Você ia jogar no maior do Brasil, campeão. Agradeço o convite. Você chegou a se imaginar com a... Não cheguei. Eu tava lá. Campeão de tudo. Com todo o respeito, o São Paulo é gigantesco. A gente sabe, é o maior do Brasil. Quando que foi? Passou, capitão. Que ano que foi? Quem joga no Corinthians não joga no São Paulo. Não, mas que ano que foi? Não joga. Como que não? Opa, como que não? Não é assim não. Quem joga na Sociedade Esportiva Corinthians não joga no... Não é assim não. O Corinthians não joga no São Paulo. Como não? Ricardinho, parceiro. Eu. Cada um com seus problemas. Amoroso. O Danilo. Você jogaria no Corinthians? Fábio Santos. Você jogaria no Corinthians? Fábio Santos. Não. Ah, mas tem Hoje não. começa, Hoje não mais. Hoje não mais. Não, mas tem gente que nasce pra jogar só no Hoje ele clube. não tá conseguindo nem andar direito. O Márcio jogou no Corinthians porque veio da Europa e falou, pô, Eu nasci só pra jogar no São Paulo, campeão. Me desculpa. Passar por lá. O Márcio jogou na Sociedade Esportiva Corinthians. Não, vamos esquecer. Sotieta. Vamos lá. Mobiliza. O João tá dando bronca aqui na gente. Pô, desculpa aí, Joãozinho. Faz exclamação. Foi mal, Joãozinho. O São Paulo até quinta-feira da semana passada, quarta, né? Quarta. Estava absolutamente mobilizado. 13 jogos de invencibilidade, sendo, nesse período, 9 vitórias e 4 empates. De repente, Luiz, perde para o Cuiabá, no Morumbis. Acontece. Mas do jeito que foi, São Paulo não teve um lance de perigo real de gol neste jogo. A favor, logicamente. E acabou sofrendo gol no final. E contra o Vasco em frangalhos, com o estádio de São Januário vazio. 5 mil pessoas, protesto. A organizada pedindo para a torcida não entrar no estádio. Vaiando desde a semana dando pressão em jogador, querendo virar carro de jogador, bater em jogador, enfim. Vaiando aquecimento. Aquele quadro que a gente, infelizmente, acostumou-se a ver no Vasco da Gama, esse clube tão gigante. E o São Paulo toma de 4 para esse Vasco. E aí? Lirra, quero pontuar algumas situações. Primeiro, o São Paulo pegou pedreiras. Inter fora, Cuiabá, que é um time
difícil. Eu quero acreditar que o desgaste está sendo muito grande, físico, que cada 3 dias... A tabela do São Paulo, aí eu até coloco um pouco de responsabilidade, ou bastante responsabilidade, na direção de permitir uma sequência com intervalos tão restritos, tão curtos. Isso desgasta o jogador. Aí vem a primeira derrota, que não foi legal. Mas aí vem o jogo do Vasco. O Vasco precisando de uma vitória. São Paulo faz 1-0 rápido. 1-0 rápido. Tem a chance de segundo Eu achei que esse gol ia matar o Vasco, sinceramente. Eu falei, bom, agora... Nossa, agora o Vasco já está num problema grande. Mas tem um lado da precisão. O Vasco precisava vencer. O Vasco está na zona de rebaixamento. Deu uma reviravolta no jogo. Parecia que o São Paulo estava acusando o cansaço e a desorganização. O time do São Paulo está numa desorganização que não dá para entender. Foi uma várzea. Foi uma várzea. Não dá para entender. É preocupante, Crise? Não é. Ainda não é crise. Eu conversei com 2 jogadores titulares do São Paulo, os 2 me garantiram que não há nenhum problema de relacionamento com a comissão técnica, como algumas pessoas ainda estão fechados com o treinador. Estão fechados com o treinador. Não teve uma ocorrência que o repórter... Tem que ver quem que noticia, né? Ah, sim. Sem dúvida. Mas 13 jogos de invencibilidade coloca um pouco, né, em dúvida. O que você acha dessa situação, Pedro? O que me disseram primeira coisa, que tem até um ponto semelhante com o que aconteceu, você vai se lembrar, com o seu amigo Hernan Crespo em 2021. Por não conhecer o calendário brasileiro, o campeonato brasileiro, você, às vezes, coloca um time mais forte num jogo que você, de repente, não precisaria dos principais jogadores e, ao contrário, você não consegue medir direito quais são os jogos que te oferecem um risco maior. Uma comissão técnica que desembarcou no Brasil agora, caiu aqui agora, não tem esse conhecimento. Por mais que gente próxima... mas tem que ter alguém próximo ali do clube que... Mas tem coisas que você vai... Tem gente pra isso, né? Tem, né? Um cara que dá uma pontuada e fazer. Podia chegar e falar... diretores. Os diretores, o futebol brasileiro... Há um pouquinho pra esse jogo. Há a avaliação de que o planejamento, os planos dos jogos não foram feitos da maneira correta nessas últimas rodadas. A gente pode até estender isso aos jogos contra Internacional e Corinthians, que tudo bem, jogos fora de casa, mas contra adversários que estavam numa situação muito difícil. O Inter super desfalcado, o Corinthians caindo pelas tabelas. Eram partidas que o São Paulo poderia ter aproveitado melhor. Mas depois de perder para Cuiabá e no Morumbi e para o Vasco de goleada, você não vai reclamar de empates contra Internacional e Corinthians. Mas já deixaram ali uma pulguinha atrás da orelha, aqueles 2 jogos. Esse é um ponto. O outro... isso até o Luiz Gustavo colocou na entrevista dele em São Januário depois do jogo. Você, 13 jogos sem perder, às vezes fica soberbo. Sim, começa a se achar. Sim. E o São Paulo, a gente sabe que só consegue resultados, isso não é de agora, é do ano passado, como o Dorival era assim, quando está completamente focado no jogo. Quando se entrega totalmente ao jogo. Né? Se entrega quando você começa a dosar um pouquinho... dosa um pouco. Dá ruim ou não dá, Fábio? Tá ruim. Até pela maneira como o São Paulo joga nas mãos do Zubeldia, né? Sim. Se o São Paulo conseguiu 13 resultados de invencibilidade, é porque colocou uma intensidade de jogo, uma organização também, que a gente pode falar um pouco sobre a organização e desorganização, mas é um time que pregava intensidade, né? A gente sempre falou isso, o São Paulo é um time intenso, todo mundo corre, se dedica, recompõe muito rápido. E aí quando você tem uma sequência, se você não sabe lidar com isso, é igual quando você perde muito e perde a confiança. Quando você ganha demais, também essa confiança não pode ficar muito exagerada. Porque aí você tira um pouco o pé, você acha que não tem que recompor com a mesma velocidade. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Eu tô começando a achar que o São Paulo só tem um time titular. Eu acho que os jogadores que entram no Mas não pode ser fase? Não estão conseguindo... Quem tem entrado muito mal. Não estão conseguindo dar conta do recado. Não estão conseguindo, porque o São Paulo é um clube que precisa ter 2 times, precisa ter o famoso rodízio que a gente fala. Então, aqueles jogadores que precisam descansar, os que entram têm que dar conta do recado. Mas por que a gente achava até outro dia o Michel Araújo uma ótima opção, o Galopo uma ótima opção, Ferreirinha, que teve o Ferreirinha uma ótima opção. Não é ruim, mas os caras caíram de produção. Você falava até que as opções eram melhores que a do Palmeiras. Exatamente, a gente discutiu sobre isso. Mas uma coisa, Plirra, é você entrar num time organizado, num time que tá num momento legal, que aí você se enquadra e tudo dá certo. Agora, entrar num time que vem de derrota, tá cansado,
tudo desorganizado, também as coisas não dão O certo. André Silva, lembra como ele largou bem, começou bem? Hoje caiu de produção, apesar de ter feito o gol contra o Vasco. Eu acho que o problema é mais no que tá bom. E essa entrevista do Luiz Gustavo me deixa, assim, não é com certeza disso, mas me deixa mais induzido a pensar isso. Que é realmente o relaxamento até que inconsciente. É que nem aquilo que eu falei do goleiro. Tu prepara os primeiros jogos bem. Não que tu não treinou direito, mas tu deu aquela... respirar. Pô, vamos pegar o Cuiabá em casa, o Cuiabá vinha mal. Vamos pegar o Vasco que tá mal. Aí tu dá uma respirada. Não é que tu tu fez menos de 100%, mas tu tá fazendo 110%. Aí tu vai pro piloto automático. E aí é a armadilha do futebol. Eu acho que aí o futebol castiga. E a gente vai ver isso no próximo jogo. O jogo contra o Cuiabá. O próximo jogo é quinta-feira, Morumbi contra o Cristiano. Olha a resposta Mas que é vai uma ter. coincidência, de repente, quando o Lucas não tem espaço, não consegue jogar, o São Paulo não consegue reagir, não consegue ter uma... Não, mas o Lucas pode em depender. São Januário, tecnicamente, não estava bem. Então, mas aí quando ele não Aí não foi consegue nenhuma questão de jogar, posicionamento. quando ele não consegue jogar, o São Paulo parece que não anda. Porque ele encontrou um modo de jogar, ele encontrou um espaço... Ele não fazer consegue jogar diferença. porque o São Paulo tá mal ou o São Paulo tá mal porque ele não consegue? Eu senti o Lucas um pouco atrás nesse jogo. Ele ficava lá atrás, não conseguia chegar pra frente. Tava meio estranho. E Tudo tava o meio Jonathan estranho. Carelli foi substituído no intervalo. Eu apurei com o próprio, eu falei, você sentiu alguma coisa? Ele falou, não, foi opção do treinador que eu preciso respeitar. Foi com essas palavras que ele, assim, não sou eu que vou agitar aqui. Legal. O Carelli é um líder muito positivo, sempre foi. Agora, o Vasco da Gama, a gente precisa louvar, né? Muitas virtudes nesse jogo, né, Praz? Ninguém vence o São Paulo por 4-1 por acaso. Até o empate a virar tava feia a coisa, cara. Tava muito feia, muito feia. Assim, eu tava assustado. Quando o São Paulo fez o primeiro gol, eu tava assistindo em casa, eu falei, meu Deus do céu. Mas o jogo tava feio, né? Então. O jogo tava e assim, feio. E, pô, se tu for ver a situação do Vasco, se tivesse algum time que tivesse desesperado pela vitória, é o Vasco, né? Sim. É muito, muito difícil. Aí depois que virou o jogo, aí transformou o jogo, cara. Aí transformou o jogo. Daí o Vasco foi outro time. Aí o Vasco fez um baita segundo tempo. Mas até o gol de empate tava... Na realidade, o São Paulo não soube aproveitar o momento, né? Era pra ter 1 a 0. matado. O São Paulo Era pra ter matado o jogo, sabendo da dificuldade do Vasco. Era girar a faca, né? Jogador que pegava na bola era difícil jogar vaiado. ali. Entendeu? Se sente de repente... São Paulo faz 2-0 ali, nossa. Porque tu Faz imagina a 2 a 0. cabeça dos São jogadores Januário do Vasco, e Plirra. teve chance perde, São Paulo de fazer. se perde o 2 a jogo do 0. São Paulo. Imagina a cabeça dos caras. Como é que ia estar? Isso passa na cabeça do jogador. Em São Januário, pô, se nós perder aqui hoje, pra sair daqui vai ser fogo, vai ser fogo. Porque a torcida, ela sempre apoia, ela tentou um negócio diferente agora. Pô, nós estamos apoiando sempre, enchendo São Januário, apoiando, e não tá dando certo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer público zero, né? Zero, Vamos fazer o contrário. E assim, Eu não consigo muito entender esse negócio de público zero também. Porque, assim, eu Vai continuar agora? eu sou da Será que opinião, vai eu sou da continuar opinião assim, agora? ó, Público vai zero? pro jogo, os 90 minutos, apoia. Acabou o jogo, vai, estende faixa, mas durante o jogo não vai trazer benefício nenhum tu vaiar o cara, não vai trazer.